Boteco 98. Cara, a gente começa essa edição com uma boa notícia para quem é dos bares, dos restaurantes. Gente, a Justiça de Minas Gerais autorizou ontem a reabertura de bares e restaurantes na capital sem restrição de horário e dias de funcionamento. A decisão ainda cabe recurso. A medida é assinada pelo juiz Valner Batista Ferreira Machado e acata um pedido da Abrazel, entidade que representa o setor. A decisão, em primeira instância, entra em vigor imediatamente e amplia o horário inicialmente previsto pela Prefeitura de Belo Horizonte. Para a gente falar um pouco mais sobre o tema, nós recebemos agora o presidente executivo da Abrazel, Paulo Solmuth. Paulo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Boteco 98. Bom dia, amigos. Não tinha melhor dia para eu estrear aqui no Boteco 98, né? Estamos bastante felizes. E aí, Paulo, essa decisão da Justiça, ela entra em vigor imediatamente? Os estabelecimentos já podem entrar em operação neste sábado? Na verdade, desde ontem à noite, né? A decisão foi tomada no finalzinho da tarde, início da noite, e todo mundo já está liberado para abrir, obviamente, respeitando os protocolos de segurança, com afastamento entre mesas, com os funcionários usando máscaras, os clientes também. Bom, só para o nosso... A não ser quando sentado na mesa, né? Exatamente. Só para o nosso ouvinte entender, Paulo, durante a semana a Prefeitura anunciou aquela retomada da operação, porém no horário restrito, de 11 da manhã até as 3 da tarde, horário ali para servir almoço, mas parece que a Prefeitura não entende muito bem a dinâmica do funcionamento desses estabelecimentos, né, Paulo? Eu acho que ela não entende a dinâmica de funcionamento da vida e do comércio, né? Belo Horizonte foi a única cidade que abriu com 3 dias o comércio. Agora o prefeito fala que não vou abrir bares e restaurantes, estou abrindo restaurantes só para alimentar os funcionários do comércio. Não entende que a cidade vive e consome nos bares e restaurantes, faz parte do nosso dia a dia, nós alimentamos, somos um serviço essencial e, obviamente, precisamos pagar as nossas contas, né? Abrir com limitações que não foram aplicadas em nenhuma outra cidade é uma coisa insana que agora a Justiça corrige. O Paulo, o discurso da Abrazel sempre foi lembrado aquele ponto que Belo Horizonte foi a capital com o maior tempo aí de fechamento desses estabelecimentos. É um recorde mundial na visão da Abrazel. É um triste recorde mundial, 155 dias, mais de 5 mil. Na Europa em geral o setor ficou fechado aí 60 dias. Aqui no Brasil você tem uma média um pouco menor do que 90 dias, algumas capitais aí chegaram a 100 dias, 110 dias. Nós estamos vivendo uma coisa surreal em Belo Horizonte e o pior de tudo, que não tínhamos até a decisão da Justiça perspectiva de abrir. Porque o prefeito fala que vai abrir quando os indicadores estiverem verdes. Os indicadores ficam verdes e ele não abre. Então é muito difícil planejar e empreender numa Belo Horizonte tão errática no que diz respeito às decisões da retomada das atividades. Para quem está acompanhando o Boteco 98, algumas falhas no áudio, porque a gente está fazendo batendo esse papo com o Paulo aqui de forma remota, em tempos de pandemia, esse isolamento. O prefeito está cortando o áudio. Será que ele está desligando? Eu acho que está. Desligar você... Não, mentira, não brinca com isso, não, Caju, não brinca com isso. Paulo, me fala uma coisa, você falou da questão de protocolos a serem seguidos, todos aqueles protocolos de segurança, a gente viu em outras capitais em que houve a abertura já há um tempo, a aglomeração, aquele movimento desenfreado das pessoas procurando os estabelecimentos. Como é que a Abrazel está orientando os seus associados para que essa reabertura aconteça de forma tranquila e não promova uma maior disseminação do vírus? Bom, a reabertura segura é um desafio da sociedade, né? Nós entendemos, por exemplo, os donos de bares e restaurantes estão dentro do restaurante, os nossos empregados, todos nós precisamos de segurança. O consumidor tem que atuar de maneira segura. Agora, essas aberturas que eventualmente tivemos problemas, por exemplo, ficou muito famosa o problema que tivemos na Dias Ferreira, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, elas são pontuais e devem ser corrigidas com rigor. No que diz respeito ao empresariado, nós vamos atrás, vamos orientar, a fiscalização tem que estar atenta a isso. Agora, a imprensa denuncia, eu acho que é uma retomada de um desafio coletivo, né? Nós precisamos garantir que todos tenhamos seguranças e muitas vezes um ou outro consumidor não atua dessa forma, um ou outro estabelecimento não cumpre os protocolos, mas a grande maioria da retomada no país tem sido tranquila. Vai ver que a imprensa raramente encontra exemplos e esses exemplos são pontuais e têm sido corrigidos, até mesmo com fechamento. Eu acho que quem não respeitar os protocolos sociais sanitários não deve ficar com portas abertas e o consumidor não deve prestigiar esse estabelecimento.
Ô Paulo, eu estava comentando em off aqui antes de começarmos o programa, a gente não tem nenhum paralelo recente ou atual de uma situação como essa, vivida no planeta. O planeta todo parado por um vírus que circula, a gente está falando da pandemia do novo coronavírus, impactando a vida de muita gente. Claro que muita gente vai ficar pelo caminho, infelizmente, muita gente já ficou pelo caminho. A Brasel já tem esses números, Paulo? Quantos estabelecimentos já fecharam as portas, já encerraram as atividades aqui em Belo Horizonte? Quanta gente já perdeu o emprego? Bom, como eu disse, Belo Horizonte vive a pior situação do planeta e do Brasil, né? Nós temos hoje 4.000 estabelecimentos, dos 12 que operavam na região de Belo Horizonte, que não abriram portas, 30.000 postos de trabalho já foram perdidos, e você não acredita, nós agora, com a decisão de ontem à noite, fizemos contato com mais de 40 estabelecimentos para saber quais estariam já abrindo portas hoje ou amanhã, e porque muitos já estão preparados, do ponto de vista de conhecer os protocolos. Mas aí tivemos uma triste notícia que quase 50% deles hoje não têm condições de comprar os insumos para reabrir as portas. Então nós vamos ter que, essas pessoas vão atrás de empréstimo com familiares, com banco, para comprar os insumos e tentar abrir ao longo da semana que vem. Ou seja, terra arrasada, um sofrimento enorme e que único, né? E, lamentavelmente na nossa cidade, como você destacou, capital mundial dos botecos. No Belo Horizonte gastou mais de 100 anos para ter um título desse, respeitado pelo país inteiro. Em pouco mais de 150 dias, nós destruímos um bocado do que a gente construiu. E só para as pessoas entenderem, muita gente que trabalha nesse meio, muita gente tem aquele barzinho ali na periferia, aquele estabelecimento menorzinho, o cara trabalha da seguinte forma: o que ele consegue, o que ele ganha no movimento de hoje, ele utiliza para comprar o insumo para o dia seguinte. É assim que ele funciona. E aí não tem dinheiro. Inclusive tem alguém no estúdio aqui que já levantou o dedinho que funciona assim também, né? É um dia após o outro e muita gente, infelizmente, ficando no meio do caminho, né, Paulo? É isso mesmo, você conhece bem a realidade do setor, né? Ela é uma atividade sofrida, importante para a sociedade, somos os maiores empregadores do país, mas vivemos isso aí, a gente brinca aqui que é vendendo o almoço para pagar a janta e vende a janta para pagar o almoço do dia seguinte. É uma realidade, muitas vezes as pessoas que legislam, e eu acho que talvez seja até o caso do prefeito atualmente, ele deve estar numa quarentena muito isolada, nós temos 80% dos estabelecimentos do setor faturam menos de R$20 mil por mês. São empresas muito pequenas e tem uma condição assim de vida muito dura, né? Uhum. E outra coisa, felizmente, pro bem ou pro mal, nós estamos com a periferia de Belo Horizonte toda aberta, com os bares e restaurantes abertos, porque a gente gostaria de sentar na mesa na segunda-feira com a prefeitura e que ela fosse aliada dessa retomada, que a gente pudesse estender essa medida que o juiz deu só para os associados da Brasel, para todos que empreendem, e que a gente pudesse ir juntos orientá-los nos protocolos, ajudá-los, porque a retomada ela é apenas um começo de uma travessia muito dura. O faturamento começa muito devagar e o setor continuará fazendo prejuízo, ou seja, não abrir portas não significa sobreviver ainda. Vamos ter uma caminhada importante e desafiadora pela frente. Exatamente. Ô Paulo, essa decisão da justiça ontem, ainda cabe recurso a ela? Claro que a prefeitura deve recorrer dessa decisão. Existe uma certa insegurança em relação a isso, até para quem pretende reabrir. E aí, compro, não compro? Eu compro em menor quantidade, o risco de daqui a pouco ter que fechar novamente. Tudo isso passa pela cabeça do empresário nesse momento, né? Com certeza, a insegurança é enorme, certeza em Belo Horizonte que é a maior do país. Agora, o que a gente tem uma expectativa, e o prefeito já tinha em algum momento até sinalizado em algumas conversas, que a prefeitura pode não recorrer. Eu acho que também já chegou numa hora que não faz muito sentido essa disputa abre e não fecha. Está na hora de darmos as mãos e ajudarmos esse pequeno empresário a retomar suas atividades. Uhum. Agora, é uma decisão mais firme do que a primeira era liminar, agora é uma decisão de primeira instância, é já uma vitória muito importante e consolidada, que sempre pode ser questionado. Mas a gente entende que o prefeito vai se sensibilizar e dar as mãos na retomada segura. Tá certo, gente. Conversamos com Paulo Solmuti, Paulo que representa a Brasel, presidente executivo da Brasel, que representa esse setor. A gente falando sobre essa determinação da justiça, autorizando a reabertura dos associados da Brasel nesse primeiro momento a retomarem suas atividades de forma ampla. Ô Paulo, um abraço, obrigado por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Boteco 98. Boa sorte aí.
que boas notícias cheguem para todos nós. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu via vocês falando para os nossos colegas mandarem vídeos aí falando do delivery. Tomara que os próximos vídeos sejam de casas cheias, com pessoas cuidando da segurança, mas vivendo a alegria que só um bar pode proporcionar, um bar e um restaurante. Obrigado, vocês fazem um trabalho que a gente tem muito orgulho e admiração. Que bom, obrigado, Paulo. Paulo Somuti batendo um papo com a gente aqui no Boteco 98.